Olá pessoal, vamos continuar a estudar o direito administrativo para o concurso, né, de agente penitenciário. Na aula passada, nós estávamos falando, né, dos atributos, né, do poder de polícia, né, que são, né, como nós vimos anteriormente, a autoexecutoriedade, a imperatividade, né, e também a coercibilidade, né, como nós vimos na aula passada, e a discricionariedade, né? Então, são os três atributos, né? Discricionariedade, imperatividade ou coercibilidade, né? E autoexecutoriedade. Então, são os três atributos do poder de polícia. Bom, no uso, né, deste poder de polícia, né, o agente público pode, né, de alguma forma, se exceder, né, no momento da prática de um ato, né, administrativo, né, ou então praticar um ato diferente daquele, né, que deveria praticar. Estamos diante do chamado abuso de poder. Então, o abuso de poder ocorre quando, embora seja competente, né, aquela autoridade, aquele agente público, ele ultrapassa os limites de suas atribuições. Então, vejam, ele ultrapassou o limite da sua competência. Ou então, praticou um ato diferente daquele que deveria praticar. Desviou-se das finalidades administrativas, né? Então, neste momento, nós temos, né, o desvio de finalidade, o desvio de poder e o excesso de poder. Então, são as duas formas de abuso de poder. Excesso de poder, né, como nós vimos aí, né, e, né, o desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, o excesso de poder, como nós podemos ver na definição, né, ocorre quando, né, o agente público, né, atua fora dos limites de sua competência, ou seja, ele se excede, ele vai além do limite da sua competência. Temos aí o excesso de poder. E o desvio de poder ou desvio de finalidade ocorre quando o agente público pratica um ato diferente daquele que ele deveria praticar, ou seja, feriu, né, o interesse público, praticou um ato, por exemplo, privilegiando alguém, discriminando alguém, né, ou então, né, por exemplo, né, praticou um ato, né, diferente. Então, né, quando o agente público se desvia, né, da sua finalidade, que é praticar um ato voltado para o interesse público, estamos aí diante do desvio de poder ou desvio de finalidade, embora o agente seja competente também. Então, no primeiro caso, excesso de poder é quando o agente público, embora competente, se excede, vai além do limite da sua competência. E no desvio de poder ou desvio de finalidade, o agente é competente, mas pratica um ato diferente daquele que deveria ter praticado, ferindo então o interesse público. Então está aí o excesso de poder, né, a definição, né, quando o agente age fora dos limites de sua competência administrativa, invadindo competência de outros agentes ou praticando atividades que a lei não lhe conferiu. É o excesso. E o desvio de poder, quando o agente público, embora atue nos limites de sua competência, pratica o ato buscando alcançar fim diverso, ou seja, diferente daquele que lhe foi determinado pela lei. Praticou um ato diferente daquele que deveria ter praticado, né? Ou seja, não voltando-se para o interesse público. Bom, excesso ou desvio de poder, né? Então, o excesso de poder decorre da violação do requisito competência. Então, no excesso de poder, o agente público, né, fere o requisito competência, enquanto o desvio de poder, né, ofende, fere o requisito finalidade. Bom, o abuso de poder pode ocorrer, né, através de uma ação positiva, né, comissiva, né, do administrador, ou então uma omissão, né, do administrador, do agente público, né, um ato comissivo ou omissivo. O ato comissivo, ação positiva, né, o ato omissivo, né, deixar de praticar o ato, né, que deveria ter praticado. Então nós temos aí, né, o abuso de poder, né, uma ação positiva ou uma omissão, né, do agente público no momento, né, da prática do ato administrativo. Bom, vamos agora, né, explicar, né, trabalhar os agentes públicos.
Na administração pública, né, nós temos aí os órgãos que compõem a administração direta, nós temos também as entidades da administração indireta, né, que nós vimos anteriormente, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Temos também os concessionários, permissionários, autorizatários, né, de serviços públicos. E também temos, né, pessoas que, mesmo não sendo, né, servidores públicos, né, mas, naquele momento, por exemplo, estão exercendo uma função pública. Então, nós temos aí, né, uma gama de agentes públicos exercendo funções públicas, né, através de um mandato, de uma eleição, designação, nomeação, etc. Temos aí, então, os agentes públicos que atuam nos órgãos públicos, nas entidades da administração indireta, né, exercendo, né, sua função pública. Bom, e aí nós temos, né, este conceito de administração pública. São pessoas físicas que de forma definitiva ou transitória. Definitiva, realizou um concurso público de provas ou provas e títulos, e aí vai ocupar, por exemplo, um cargo público, né, efetivo. Né? Transitória, por exemplo, ocupante de um cargo em comissão que não possui vínculo com a administração pública. Né? Então, aquela pessoa que, né, vai ocupar um cargo público temporariamente, né, ou uma função pública temporariamente, com ou sem remuneração. O ocupante de cargo efetivo ou comissionado vai ter uma remuneração. Mas existem pessoas que vão exercer uma função pública, mas não serão remunerados. Por exemplo, né, os mesários, os jurados, criando vínculo ou não com a administração pública, né, e exercem uma função pública. Criando vínculo, aqueles que realizaram concurso público de provas ou provas e títulos, né, cargo público ou emprego público, né, ou não. Então, quem não cria vínculo com a administração pública? Por exemplo, né, um mesário, um jurado, né, um ocupante de cargo em comissão que não é servidor público, também não cria vínculo com a administração pública, né, essas pessoas. Então, este é o conceito de forma bem abrangente, né, de agente público. Há pessoas físicas que, de forma definitiva ou transitória, com ou sem remuneração, criando vínculo ou não com a administração pública, vão exercer uma função pública. Bom, a doutrina, né, estabelece, né, como agentes públicos, né, essas 5 pessoas aí. Né? Então, nós temos aí os agentes públicos que são divididos, né, nessas 5 espécies ou categorias. Né? A doutrina, então, estabelece como agentes públicos, primeiro, os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes delegados e os agentes credenciados. Vamos ver agora, então, né, cada um deles especificamente. Primeiro, os agentes políticos. Então, a doutrina, né, estabelece que são agentes políticos aqueles que compõem os primeiros escalões do governo. E eles são investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, né, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. Então, esses agentes políticos, né, em regra, né, têm suas competências, suas atribuições oriundas da Constituição Federal. Mas isso não quer dizer que outras leis, né, não venham, por exemplo, estabelecer as suas atribuições e competências, né? Então, por exemplo, nós temos aí essa categoria de agentes políticos, os chefes do executivo, presidente, governadores e prefeitos, seus auxiliares, ou imediatos, ou ministros, secretários de Estado, secretários municipais, membros das corporações legislativas, né? Das casas legislativas, os senadores, os deputados federais, deputados estaduais, né? Os vereadores também, membros do Poder Judiciário, né? Magistratura em geral, os membros do Ministério Público, procuradores da República, promotores de justiça, procuradores de justiça,
procuradores do trabalho, etc. Membros dos tribunais de contas, ministros e conselheiros, os representantes diplomáticos, né? Os diplomatas, etc. Então, em regra, as atribuições desses agentes políticos, né, se originam, né, da Constituição Federal. Mas, como falei anteriormente, algumas leis também, né, regulamentam as suas atribuições. Como, por exemplo, né, magistratura, a LOMAN, né, lei orgânica, né, da Magistratura Nacional, os membros do Ministério Público, nós temos aí, por exemplo, a LOMPO, lei orgânica do Ministério Público, né, da União, temos as LOEMPs também, leis orgânicas estaduais do Ministério Público de cada estado, e por aí vai, né? As leis, então, também regulamentando as atribuições e competências, né, dos agentes políticos. Agentes administrativos, né, são todos aqueles que se vinculam ao Estado. E este vínculo com o Estado, né, ocorre com a realização, né, segundo o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, né, por meio de um concurso público de provas ou provas e títulos. Né? Então, ele se vincula ao Estado, ó, né, nos órgãos públicos, nas entidades autárquicas, fundacionais, né, etc., né, por relações profissionais. Sujeitos à hierarquia funcional. Aí nós temos aí, né, o poder hierárquico, né, é aquele que, né, através do qual o superior dá ordens, né, revê a atuação dos seus subordinados, né, fiscaliza, delega, avoca, né, etc. É o poder hierárquico, né, aquela cadeia hierárquica dentro dos órgãos e das entidades da administração indireta, né? E também sujeita a regime jurídico determinado pela entidade estatal a que servem. Por exemplo, os órgãos públicos, né, servidores vão ter um estatuto. Por exemplo, os federais, Lei 8.112/90, Estatuto do Servidor Público Civil da União. Cada estado também tem o seu estatuto. E também os municípios, né, do país, né? Cada um tem seu estatuto. No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas de direito privado, nós temos aí o regime seletista, CLT, é o regime jurídico que rege as relações, né, desses empregados públicos com a respectiva entidade da administração indireta, regime jurídico. Bom, então nós temos aí os servidores públicos e também empregados públicos, né, dos órgãos públicos e das entidades da administração indireta, né, os agentes públicos. Agentes honoríficos, tá aí, ó, são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços ao Estado em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário, e normalmente sem remuneração. Então, a gente podia definir agente honorífico assim, ó, pessoas físicas, né, que de forma transitória, né, sem remuneração, regra geral, né, nomeados ou designados, vão exercer uma função pública sem criar vínculo com a administração pública, né? Então, nós temos aí os agentes honoríficos. Por exemplo, agora, né, na eleição, nós vamos ter os membros, né, das mesas receptoras de votos, né? O presidente, os mesários, os secretários, né, e os suplentes, né, se for o caso. Temos também, né, no júri, né, os jurados, né, aquele corpo, né, de jurados, né, comissário de menores, etc. Então, são os agentes honoríficos. A regra é que eles não são remunerados, né? Pode, em alguns casos, serem remunerados. Pode, em alguns casos. Mas a regra geral é que eles não criam vínculo e não são remunerados. Agentes delegados, né? Então, o próprio nome já diz, o Estado vai delegar a particulares, né, a execução de determinada atividade, obra ou serviço público, né? E o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, né? Obedecendo às normas estabelecidas pelo Estado e sob permanente fiscalização do Estado, né? Do agente delegante. Esses agentes não são servidores públicos, nem honoríficos, nem representantes do Estado. Então, os agentes delegados são aquelas pessoas, né, físicas ou jurídicas, que vão receber delegação do Estado,
né, União, Estado, Município ou Distrito Federal, para, né, executar determinadas atividades ou realizar obras, né, ou prestar algum serviço público, né, ou então fornecer produtos, equipamentos, etc., né, à administração pública. E, né, essa prestação desse serviço, por exemplo, é por sua conta e risco, mas obedecendo, né, as normas a serem estabelecidas pelo Estado. Né? Não são servidores. E quem são esses agentes delegados? São os concessionários, permissionários e autorizatários, né, de serviços públicos. Então, aí, né, alguns exemplos. Agentes credenciados são aqueles que recebem a incumbência da administração pública para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica internamente ou lá fora, né? Externamente, mediante remuneração do poder público delegante. Né? São pessoas, então, que vão ser credenciadas pelo Estado, né, pela administração pública, para representá-la internamente ou externamente, né, em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante, né, remuneração. Então, nós temos aí os agentes credenciados. Então, são esses 5 tipos de agentes públicos, né, estabelecidos pela doutrina, né, como forma geral. Né? Agentes políticos, né, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e os agentes credenciados. Né? Bom, cargo público. Né? O cargo público, né, conceito mais utilizado, né, doutrinariamente, é o lugar instituído pela administração pública com atribuições e responsabilidades específicas. Então, todo cargo público, né, ele tem suas atribuições específicas. Né? Por exemplo, nós vamos ter, né, um regimento interno em um órgão e ali, então, aquele regimento vai estabelecer quais são as atribuições dos cargos existentes naquele órgão, né? Com suas respectivas atribuições e responsabilidades. O cargo também tem denominação própria, analista, né, técnico, agente, etc., né, escrivão, etc. Então, denominação própria, remuneração correspondente. Então, todos os cargos, né, ele tem sua respectiva remuneração. Então, por exemplo, né, o plano de cargos e carreiras estabelece, né, por exemplo, a remuneração dos cargos, né, daquele poder, por exemplo, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. A Constituição Federal estabelece que, para provimento em cargo efetivo, né, o ocupante deverá ser submetido inicialmente a um concurso público de provas, né, ou provas e títulos, para depois ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício. Então, esse cargo efetivo, né, é de caráter permanente, ou então em comissão. A Constituição Federal, artigo 37, né, inciso 5, diz que o cargo comissionado é de livre nomeação e livre exoneração, podendo ser ocupado por servidores de carreira, porém, nos casos e percentuais previstos em lei. Isso quer dizer o seguinte, né, um percentual para servidor público, ou seja, o pessoal de carreira, e outro percentual para quem não tem vínculo com a administração pública, é o cargo comissionado. Né? Então, pode ser, então, ocupado por qualquer pessoa, servidor ou não, dependendo apenas dos percentuais estabelecidos em lei. E este cargo em comissão, né, não precisa de concurso público de provas, né, ou provas e títulos, não precisa. Né? É livre nomeação e também livre a exoneração. A função pública, né, é o conjunto de atribuições conferidas pela administração pública a determinada categoria profissional ou individualmente a determinados servidores públicos para que executem, eventualmente, serviços públicos. Por exemplo, né, um mesário, né, na eleição, ele, temporariamente, quando for nomeado pelo juiz eleitoral, né, da respectiva zona eleitoral, ele vai exercer, naquele momento, uma função pública, né, temporariamente, não cria vínculo. Né? Então, temos aí um exemplo de uma função pública exercida, né, por uma pessoa, né, um eleitor que vai ser nomeado pelo respectivo, né, juiz eleitoral da zona eleitoral dele, né, do eleitor, para que possa, então, exercer a função pública de mesário nas eleições. Né? É uma portaria, né, da autoridade judiciária competente, nomeando o eleitor ou eleitora como membro
de mesa receptora, né, de votos. E o emprego público? O emprego público, né, empregados públicos são pessoas físicas titulares de emprego público, integrantes da administração pública direta ou indireta, submetidos ao regime jurídico da CLT. Né? Quando ele fala integrante da administração direta, nós sabemos que a administração direta só tem órgãos públicos, mas existiu no passado uma lei, né, número 9962/2000, que estabelecia o emprego público e, porventura, né, naquela época, até 2007, que foi a época de sua validade, né, agosto de 2007, quando o STF, né, suspendeu a sua eficácia, né, pode algum órgão público ter pedido autorização legislativa e transformado, né, o cargo público em emprego público e contratado, eventualmente, empregados públicos. Mas, né, os seletistas estão na administração indireta, né, nas fundações públicas de direito privado e também, né, nas empresas públicas e sociedades de economia mista. E nós temos aí este pessoal regido pela CLT. Então, a doutrina denomina esse pessoal como empregado público. Por quê? Porque são regidos pela CLT. O regime jurídico, né, dos empregados públicos é a CLT. Esses empregados públicos não são ocupantes de cargos públicos, e sim de empregos públicos, não é? Por quê? Porque o cargo público, regime estatutário, e o emprego público, regime jurídico seletista, né? CLT. Bom, vamos falar agora do provimento. Então está aí o conceito de provimento. É o ato administrativo por meio do qual é preenchido o cargo público com a designação de seu titular. Então, para que haja provimento a de um cargo público, né, nós vamos ter, então, a declaração pela autoridade competente de que aquele cargo público encontra-se vago. Portanto, poderá ser preenchido, né, com a nomeação, né, designação de seu titular, aquele cargo público. Então, nós temos aí o provimento. Então, nós temos provimento para cargo público efetivo e provimento para cargo em comissão, né? São os cargos comissionados, cargos de confiança. Como vimos anteriormente, o provimento para cargo efetivo depende de concurso público, né? Aprovação, né, de provas ou provas e títulos. Já o provimento em comissão não precisa de concurso público. Por quê? Porque é livre a nomeação, como também é livre a exoneração. Bom, o provimento, né, depende, como falei agora há pouco, de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Já o comissionado não precisa, é apenas, né, a autoridade nomear, né, pode ser um servidor ou não, né, para ocupar aquele cargo em comissão. E exonerar quando bem entender, né? A exoneração ad nutum, né? Então tira quando quiser aquela autoridade competente, né, que nomeou o ocupante. Bom, aí nós temos então as formas de provimento de cargo público. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e nomeação. Então, essas são as formas de provimento, né, em cargo público. Né? Nomeação, promoção, que nós vamos ver cada uma especificamente, né, detalhadamente. Mas, né, a doutrina, né, divide o provimento em provimento originário e provimento derivado. Então, vejam aí, né, as duas formas de provimento, né, estabelecidas, né, pela doutrina, classificada em provimento originário e provimento derivado. Né? Então, o próprio nome já nos diz, né, o que é um provimento originário e o que é um provimento derivado. Né? Então, o provimento originário, ó, início, começo, origem. Né? E o derivado? Deriva de quê? De um vínculo que aquele servidor já possui com a administração pública. Então, esta é a dica. O provimento originário é porque aquela pessoa vai iniciar, né, por exemplo, né, sua vida naquele órgão. E o derivado já está no órgão, ou seja, já existe um vínculo. Então, no provimento originário, não há vínculo ainda. No provimento derivado, o servidor já possui vínculo com a administração pública. Então, nós temos aí o conceito de provimento originário. Preenchimento da classe inicial de cargo, não decorrente de qualquer vínculo anterior entre o servidor e a administração pública. Então, isso é muito importante, ó, não decorrente de qualquer vínculo anterior. Qualquer vínculo anterior. Então, a única forma de provimento originário, né, atualmente compatível com a Constituição Federal, é a nomeação. Então, nós temos hoje, né, como única forma de provimento originário a nomeação. Você pode, então, se perquirir, né, se perguntar, eu posso ter
em um mesmo órgão, por exemplo, né, mais de um provimento originário? Pode. Por exemplo, você faz concurso para o Tribunal de Justiça, né? Nível médio, passou no concurso, né? Tomou posse, entrou em exercício, né? E um dia adquiriu estabilidade naquele cargo. Posteriormente, né, à aquisição de sua estabilidade naquele órgão, né, aquele órgão realizou um novo concurso público e você, então, submeteu o seu novo concurso público para, né, cargo de nível superior. E então foi aprovado, né? Então deixa aquele cargo de nível médio e agora vai para o cargo de nível superior. Então a segunda nomeação, provimento originário também. Um dia, por exemplo, você sai, né, daquele cargo de provimento superior e faz um concurso para juiz. Nomeado, né? Aprovado, nomeado, ó, terceiro provimento originário, nomeação. Então, quantas nomeações você, né, tiver, né, na sua vida, será sempre provimento originário, né? Para esses cargos que nós estamos, por exemplo, agora, né, colocando para vocês. Tem esse provimento originário, né? A nomeação, porque ainda não existe vínculo, né? Bom, então esse é o provimento originário. O provimento derivado, né, ocorre quando, né, já existe um vínculo anterior entre o servidor e a administração pública. Aí nós temos a promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então nós temos aí as formas de provimento derivado, né? Derivam de um vínculo. Vamos ver agora então, né, o primeiro provimento, né, que é o provimento originário, que é a nomeação. Então vejam aí, a nomeação poderá ocorrer em caráter efetivo ou em comissão. O caráter efetivo, né, ocorrerá, né, através de um concurso público de provas ou provas e títulos. Aí nós vamos ter a nomeação, né, para que aquele aprovado, aquela aprovada, tome posse e entre em exercício, né, no prazo estabelecido, né, em lei, né, estatuto. Bom, ou então em comissão, livre nomeação, livre exoneração, não depende de concurso público, né? O cargo de comissão não tem, né, posse, né, exercício, não. Saiu o ato, do ato, por exemplo, para preenchimento do cargo de comissão, o nomeado tem que imediatamente, né, começar a exercer aquele cargo em comissão, né? Então, esse cargo de confiança, livre nomeação, livre exoneração, que independe de concurso público, não tem concurso público e não cria vínculo, né? Bom, pode recair, né, esse cargo comissionado em quem é servidor ou não, dependendo apenas, conforme a Constituição estabelece, né, dos percentuais estabelecidos em lei, né? Mesmo um servidor público, por exemplo, não cria vínculo com aquele cargo em comissão. Pode ser exonerado a qualquer momento pela autoridade que o nomeou. Bom, então aí nós temos, né, a nomeação, né, para cargo público, né, efetivo, né, depende de concurso público, de provas ou provas e títulos, e também, né, para cargo em comissão. No caso efetivo, aí nós temos o, né, provimento, né, permanente, ou seja, o cargo efetivo tem caráter permanente e o cargo em comissão temporário, seja servidor ou não. Então não se cria vínculo com o cargo em comissão, se cria vínculo com o cargo efetivo. Bom, concluímos aqui, né, este módulo, e no próximo módulo daremos continuidade, né, ao estudo, né, das formas de provimento. Até a próxima aula.